Hoje, 19 de junho, é o Dia Nacional do Luto, uma data que nos convida à reflexão, ao acolhimento e ao diálogo sobre um tema que faz parte da vida, mas ainda é cercado de silêncio. Para nos ajudar a entender mais sobre esse processo e como enfrentá-lo, recebemos a psicóloga Neuza Mazzola. Neuza, que bom te receber aqui. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você, Fábio? Está? Tudo bem, graças a Deus. A Neuza é especialista nesse assunto, né? Estudou bastante. Explica pra gente, né? A gente sabe, luto é quando a gente perde alguém, Sim. né? E geralmente a gente fala de quando morre, mas não é só numa morte que vem o luto, né? Explica pra gente. Então, a gente tem que pensar que o luto ele é um processo da nossa vida, né? Só vive o luto quem viveu o amor também. Então, toda vez que a gente tiver também uma perda significativa, não só uma perda de morte, pode ser uma perda de trabalho, pode ser um término de um relacionamento, a morte. Tudo isso é considerado também o luto, são processos que o ser humano precisa passar. Pois é, quando você fala que precisa passar, como se passa? A gente se prepara para isso ou não? Não. Não? Infelizmente, nós temos uma cultura que a gente não se prepara para o luto, Fábio. O ser humano normalmente não fala porque é dor. Nós não estamos preparados para falar sobre dor. A gente quer vivenciar os momentos bons, né? O luto em si é uma dor muito forte, eu acho que é a dor mais doída, não só na morte, mas também nos términos de relacionamentos. Quando você termina um processo de um trabalho que encerrou, muitas pessoas vivem uma vida dentro daquele trabalho. Talvez né? Aposentadoria, né? Aposentadoria. Então, são várias etapas da vida que o ser humano precisa aprender a vivenciar, e nós não queremos pensar no que vamos viver, principalmente quando é dor. A gente pensa no amor, mas na dor ninguém quer pensar, né, Fábio? Verdade. E como passar por isso? Como que vocês, profissionais, ajudam as pessoas a passar por isso? A gente consegue fazer orientações e vivenciar com os rituais. Os rituais, eles normalmente são trabalhar a perda quando acontece, por exemplo, na morte, o enterro. Dentro de uma forma terapêutica, a gente ensina, por exemplo, a carta terapêutica é uma coisa que nós trabalhamos muito. Eu tenho, bem recente, eu tive um caso de uma paciente que ela vivenciou ansiedade e a síndrome do pânico por ter perdido familiar na pandemia. Ela não conseguiu fazer a despedida. Então, veja como é doloroso você não poder se despedir do teu ente querido. E aí a gente trabalhou o ritual de ir fazer a despedida dentro, que envolve a espiritualidade, na questão terapêutica de trabalhar, vivenciar aquele momento, falar no escrito que a pessoa precisa, de repente, se reportar a quem foi e não deu tempo de dizer. São várias formas de processo que a gente tem para poder elaborar aquele processo doloroso. E nós que não somos especialistas, né, que não trabalhamos com isso diretamente, como que a gente pode apoiar alguém que está em luto, que a gente às vezes não sabe nem o que dizer? Participando, estando presente, sendo empático. Muitas vezes a gente acha que eu preciso fazer ou dizer algo, muitas vezes nem precisa. Estar ali no dia a dia, entender que aquela pessoa precisa de uma companhia, precisa de alguém para falar na pessoa que partiu. Temos muito uma cultura de não permitir falar. É muito importante deixar as pessoas falar. E o que não dizer? Né? Porque eu fico preocupada, assim, né? O que dizer, o que não dizer, o que não... Né? Porque você falou que é melhor ficar quieta, então. Sim. Mas o que as pessoas costumam dizer que não é legal, por exemplo? Normalmente que a pessoa precisa ser forte, melhor que a pessoa partiu, evitou de sofrer, sofreu menos que nós. Não é legal, porque quando nós falamos esse tipo de falas, que também não é por maldade, é porque as pessoas não sabem o que falar realmente. Ela deixa que o outro não seja... Ela não tem uma validação da dor que ela está sentindo. Então, muitas vezes é só ouvir, dar um abraço. Nada melhor do que um abraço. Você chegar, sentar. Se a pessoa puxar o assunto, você puxa o assunto. E se não, converse sobre outras coisas. Nem sempre a gente precisa falar na pessoa que partiu, ou na perda, ou na separação, ou no término do tempo de trabalho, enfim. Mas estar próxima.
usar da empatia falando de outras coisas também. É uma forma que não vai invalidar a dor e você vai se colocar como alguém que está preocupado com o momento da dor do outro. E é com as crianças, né? A gente geralmente fala, virou estrelinha. Sim. A gente, né, muita gente não leva as crianças no velório. Sim. Existe certo e errado nisso, Neuza? Não existe, porque a gente tem que entender que também a criança também é um ser humano ou adolescente, mas eles não têm esse entendimento que nós temos, essa cognição que nós temos para entender o processo. Então, precisa... O luto para a criança ele é mais fragmentado, a gente precisa ter uma consciência maior, explicar de formas que aquilo não vire um trauma, porque muitas crianças sequer vão ir para um velório, mas muitas crianças ainda são obrigadas a ir. É respeitar aquele momento de que eu não quero estar ali ou não me sinto bem. E hoje é muito importante a participação da psicologia para isso, porque muitas vezes a gente nem sabe o que dizer para a criança. É só acolher também. E, claro, fragmentar, falar sobre a partida, o que aconteceu, evitar criar muitas histórias que vá gerar trauma para as crianças, né? Porque elas crescem com aquilo criando histórias na mente, sim, onde causa trauma. Você falou de um paciente que acabou não tendo ritual. As crianças a gente tem que cuidar, se levam ou não, mas são importantes esses rituais, né? São muito importantes porque é uma forma da despedida. É alguém que viveu ali na tua vida, que fez parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, esses rituais são extremamente importantes, porque se não há um ritual, parece que a pessoa foi e não vai mais voltar. E aí eu não conversei, ou de repente você fica aquela impressão, foi, mas daqui a pouco está de volta, entendeu? Então é muito importante fazer aquele ritual de despedida, conversar, explicar, enfim, para que o nosso coração sinta, é alguém que eu amo, que partiu, né? E aquele amor precisa permanecer. Neuza, que bom te ver aqui. Obrigada por ter vindo. Eu vou sentar aqui do ladinho da Neuza, posso ir, meninos? Eu quero dar um abraço nela aqui em público, porque a primeira vez que eu conheci a Neuza foi numa situação complicada da vida dela, foi durante a pandemia, estava carequinha, mesmo, passando por um tratamento. Que bom te ver aqui forte, assim, ter estudado sobre esse assunto. Ai, eu que agradeço, é muito importante estar aqui contigo. Vem outras vezes. Venho né? Sim, obrigada. Aproveite muito sua vida, estude, continue estudando. Com certeza, gente, né? O Ver Mais de hoje vai ficando por aqui, ó, eu e a Neuza aqui, que a gente já se conhece há tempo e passa por várias juntas, né? Sim. Beijo no coração, nós voltamos amanhã, 1h20 da tarde, depois do Balanço Geral. Para rever nosso conteúdo, acesse ND Play. ND TV, mais catarinense impossível.